Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje, a gente mergulha numa corrente teológica bem particular, sabe? Que provoca bastante a pensar. A chamada teologia de impacto. Isso aí. E, olha, é importante já dizer de cara, não estamos falando de uma igreja nova, uma denominação, nada disso. Não. As fontes que a gente analisou descrevem como um desenvolvimento teológico, com termos próprios, definições bem específicas. Exatamente. É um jeito diferente de ler as coisas. E o foco principal, que é onde a coisa fica interessante, é a ideia de que o julgamento final, sabe? Aquela separação de bodes e ovelhas, não é algo lá no futuro. Já aconteceu. Na cruz de Cristo. É uma afirmação forte, né? Bem disruptiva. Totalmente. Então, nossa missão aqui é investigar como essa teologia, como ela reconstrói conceitos-chave como julgamento, salvação, até o pecado e o apocalipse. Tudo gira em torno da cruz. Sim. E, atenção a um termo que vai aparecer bastante. Geovásico. Ele é central para entender o raciocínio deles. Fundamental. E para a gente entender a teologia de impacto, o ponto de partida é justamente essa tal relação geovásica. Certo. Esse termo, que aparece direto nas fontes que a gente viu, se refere basicamente àquela aliança, né? Entre Deus, chamado de Yahvé, ou Jeová, e Israel, sob a lei de Moisés. Aquela do Antigo Testamento. Isso. Uma relação muito focada no templo, nos rituais, nos sacrifícios, nas leis específicas de Moisés. E segundo essa visão, o pecado, como entendido no Antigo Testamento, estava, totalmente amarrado a essa relação geovásica. Entendi. E aí vem o ponto. Eles argumentam que Cristo não estava sujeito a essa lei mosaica. Ele operava sobre uma lei superior, que as fontes até mencionam como palavra de Abel ou lei apocalíptica, embora não detalhem tanto essas últimas. Então essa relação geovásica é tipo uma lente, né? Uma chave de leitura para entender a Bíblia, principalmente a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Perfeito. Não é uma Bíblia nova, mas um jeito novo de conectar os pontos, de dar significado aos eventos. E imagino que mexer nessa base da lei, da relação com Deus antes de Cristo, causa um efeito cascata, né? Em outras doutrinas. A começar pelo próprio julgamento. Exatamente. O efeito é enorme. Sim, porque a afirmação central que a gente encontra nas fontes é essa mesmo, o julgamento final. Aquela cena de separar bodes e ovelhas que Jesus descreve. Não é sobre o fim do mundo como a gente costuma pensar. A teologia de impacto diz, aconteceu ali, naquele momento da crucificação. Precisamente. E toda a simbologia é lida de outra forma. Os bodes, por exemplo... O que seriam os bodes, então? Nessa leitura, não são pessoas más condenadas, sabe? Mas sim um símbolo de todo o sistema de sacrifícios do templo. Aquele sistema ligado à antiga relação geovásica. O sistema que precisava de sacrifícios o tempo todo para lidar com o pecado. Isso. E as ovelhas, por outro lado, seriam os amados de Deus, libertos dessa necessidade de sacrifício pela morte do pastor, que é Cristo. O pastor morreu por elas. Exato. Deu a vida para libertá-las. E uma fonte até sugere algo curioso. O quê? Que muitas dessas ovelhas talvez nem tivessem, consciência total do que estava rolando na cruz ou quem era Jesus exatamente naquele momento. Foi uma separação, uma transição quase indolor para elas daquele sistema antigo. Interessante isso. E para dizer que o julgamento foi na cruz, essa teologia se baseia nos próprios evangelhos, imagino. Sim, eles apontam direto para os relatos da crucificação. Quais? Citam bastante Mateus 27, ali pelos versículos 45 e 46, quando as trevas cobrem a terra, sabe? Jesus brada, Deus meu, por que me desamparaste? Lembro. E também Mateus 24, versículo 29, que fala dos sinais no céu logo depois da tribulação, sol escurecendo, lua sem luz, estrelas caindo. Entendi. Tudo isso seria interpretado como... Como o cenário do julgamento acontecendo ali, em tempo real, e Yahvé vindo julgar o mundo naquele momento. Ok. Se o julgamento aconteceu ali, isso mexe direto com a ideia de salvação, né? Com certeza. Porque a visão mais comum no cristianismo liga a salvação à fé que a pessoa tem em Cristo
ou as obras que ela faz. Como fica isso na teologia de impacto, se o julgamento já passou e foi meio coletivo na cruz? Pois é, aqui está uma das ideias mais radicais dessa teologia. A salvação, como eles apresentam nas fontes, não é algo que você conquista ou ativa pela sua fé pessoal ou pelas suas obras. Não. Não. Ela é vista como resultado direto e exclusivo da fidelidade do próprio Cristo e da obra que ele fez na cruz. O foco muda completamente. Muda da nossa resposta para a ação dele. Exatamente. O que importa é o que ele fez, não primariamente o que a gente faz em resposta. A suficiência total nele. Nossa, e a consequência disso é gigante. As fontes chegam a dizer que o mundo inteiro foi salvo naquele momento. Da relação geovásica que definia o pecado e exigia sacrifício. Então seria uma libertação universal para todo mundo, mesmo quem nem ouviu falar de Jesus. Segundo essa visão, sim. A libertação daquela estrutura seria universal, independente da consciência ou do conhecimento individual. O ato na cruz teria, reconfigurado a própria relação da humanidade com Deus na sua base. Isso desafia muito, né, as ideias de livre-arbítrio, da necessidade da fé individual para iniciar a salvação. Desafia profundamente. E para entender essa libertação, a gente tem que voltar no conceito de pecado para eles. Certo. Não é só um erro moral qualquer. O pecado, no sentido forte, era a transgressão dentro daquela relação geovásica. Aquilo que a lei de Moisés apontava e condenava especificamente. Ok, fazia sentido dentro daquela aliança. Isso. E como eles argumentam? Cristo, agindo sob uma lei superior, aquela lei apocalíptica, não estava sujeito a essa dinâmica da lei mosaica. E aí, com a morte e ressurreição dele, a própria relação geovásica, o palco onde esse pecado técnico existia, acabou. Foi cumprida, finalizada. Exatamente essa a ideia. A lei que servia para apontar o pecado daquela maneira específica foi superada pela obra dele. E qual a conclusão que eles tiram disso para o hoje? A conclusão é que, depois de Cristo, as pessoas não nascem mais em pecado naquele sentido geovásico. Os erros que a gente comete, as falhas morais... Que continuam existindo, claro. Sim, claro, mas são descritas nas fontes como faltas, erros graves, mas não mais como pecado no sentido antigo. Por quê? Porque a estrutura legal, a geovásica, que definia e condenava aquele pecado específico, não está mais valendo. Então, o julgamento por aquele tipo de pecado foi levado por Cristo na cruz. Isso. As pessoas continuam responsáveis por suas faltas, claro. São julgados por outras leis sociais, morais, a consciência, mas não mais sob a condenação da antiga lei mosaica naquele sentido. Essa arquitetura toda parece dar um peso enorme para a figura de João Batista, né? Nossa, total. Ele não é só um precursor. Ele vira o quê? Uma peça central. Absolutamente central e, redefinido. Ele é identificado claramente como o profeta Elias, que tinha que vir, como diz lá em Malaquias 4. Ah, sim, enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso. E a teologia de impacto lê esse grande e terrível dia do Senhor não como o fim do mundo, mas como o dia do julgamento. Na cruz. E Jesus confirma isso, né? Em Mateus 17, ele fala que Elias já veio e não reconheceram, e os discípulos entendem que era João Batista. Exato. Então, João preparou o caminho para a vinda de Yahvé em julgamento na cruz. O ministério dele apontava para isso. O batismo dele para remissão de pecados, tudo focado nesse evento da cruz. Sim. Ele é visto como um pregador apocalíptico definitivo, preparando o povo para aquele momento específico do juízo. E aqui vem uma das afirmações mais diferentes, surpreendentes mesmo dessa teologia. Qual? A de que João Batista seria o autor do livro do Apocalipse. O quê? Mas como? Cronologicamente... Então, para justificar isso, eles sustentam que João teria passado por uma experiência de morte e ressurreição antes de Jesus morrer. Uau! Onde? Talvez em Pátimos durante o exílio.
Isso teria dado a ele a autoridade e a condição para fazer os batismos e prescrever o Apocalipse como profecia do que ia acontecer logo depois. Essa é bem específica mesmo. E o livro do Apocalipse em si, como eles veem? Não é sobre o futuro distante? De jeito nenhum. O Apocalipse, para eles, não é um livro de símbolos sobre o fim dos tempos lá na frente. É a própria lei apocalíptica que a gente mencionou. A lei que Cristo seguia? Isso. Seria um decreto de Deus, de Yahvé, irrevogável, sobre o fim daquela era geovásica. Um decreto que se cumpriu totalmente na cruz. Então, para ser uma lei a ser cumprida, tinha que ter sido escrito antes da cruz. Faz sentido na lógica deles. Exatamente. Eles até tentam identificar João Batista com aquela figura semelhante ao Filho do Homem de Daniel 7, que recebe o domínio. João seria o último profeta geovásico, registrando o decreto final daquela era. É uma peça-chave para a coerência interna deles sobre o Apocalipse. Isso explicaria, dentro dessa lógica, por que tinha tanta gente confusa na época sem saber quem era Jesus, quem era João. Eram figuras muito conectadas nesse momento crucial. Sim, a percepção era de algo grande acontecendo ali. E a ressurreição? Como ela entra nisso tudo? Bom, a teologia de impacto faz uma distinção baseada nas fontes entre dois tipos ou momentos de ressurreição. Certo. Antes da obra de Cristo na cruz, naquele contexto geovasívico, apocalíptico, a ressurreição era vista como algo mais funcional, ligado a uma missão específica. Voltar à vida para fazer algo. Isso. Não necessariamente para a imortalidade como entendemos depois. Os exemplos são Lázaro, a filha de Jairo. E, segundo eles, o próprio João Batista. Sim, e até Elias. Mencionam a caverna onde Elias ficou como uma espécie de sepultura da qual ele voltou para continuar a missão. Eram ressurreições para cumprir um propósito naquele tempo. Entendi. E depois de Cristo? Muda. Muda. Depois da obra de Cristo e da ressurreição dele, a ressurreição passa a ser algo universalmente acessível, operado pelo Espírito Santo. Universal? Como assim? Pode acontecer espiritualmente, quando alguém recebe Cristo, tipo uma antecipação, ou pode acontecer depois da morte física, talvez até indolor, sem a pessoa perceber o momento exato. E a base para essa universalidade? Eles citam 1 Pedro 3, que diz que Cristo vivificado no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Interpretam isso como Cristo levando os benefícios da vitória sobre a morte a todos, até os que morreram antes, no momento da sua própria morte e ressurreição. Interessante. Essa ideia da ressurreição como algo espiritual já agindo, né? Transformando quem se conecta a Cristo pelo Espírito. Não só um evento futuro. Exato, dá uma dinâmica diferente pro agora. E com tudo isso na mesa, imagino que as doutrinas sobre a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, devem ser totalmente reinterpretadas por essa teologia. Ah, sim. A abordagem é bem consistente com foco no que já aconteceu. A parousia, aquela palavra grega para vinda, retorno, sim, é lida aqui principalmente como a presença de Jesus depois da ressurreição. Ou seja, nas aparições aos discípulos, a Paulo. Então, a volta de Jesus, nesse sentido de presença vitoriosa depois da morte, já ocorreu. Para a teologia de impacto, sim. Eles não esperam o retorno físico, literal de Jesus para reinar na Terra no futuro. E aquela passagem super conhecida de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, dos crentes sendo arrebatados, encontrando o Senhor nos ares, última trombeta. Como eles leem isso? Interpretam de forma individual e espiritual, não coletiva e física. Como assim? A última trombeta não seria um sinal para um evento mundial futuro. Seria, metaforicamente, o último sopro de vida, um momento da morte de cada crente. Nesse momento de desencarnar, quem está em Cristo encontra o Senhor nos ares, ou seja, na dimensão espiritual. É a reunião com Ele. Não um rapto em massa da Terra. Entendi. Seria a experiência individual da morte do crente. Isso. Argumentam que não há outras passagens claras no Novo Testamento indicando um retorno físico de Jesus para pisar na Terra de novo. Uau! Ok, então, se a gente fosse resumir
os pontos principais dessa teologia de impacto que a gente viu nas fontes. Vamos lá. Temos o julgamento final e a salvação acontecendo na cruz, de forma universal nesse sentido de libertação. Certo. O fim daquela relação geovásica que definia o pecado no Antigo Testamento. Isso. João Batista como figura-chave, preparando o cenário para esse julgamento na cruz e sendo o autor de um apocalipse que é a lei cumprida ali. Ponto crucial para eles. E a reinterpretação da ressurreição, da volta de Jesus parousia e do arrebatamento como eventos já ocorridos, processos espirituais ou experiências individuais na morte. Exato. É uma visão bem amarrada internamente, embora diferente da tradicional. É realmente uma reconfiguração teológica bem grande. Sem dúvida. E é bom sempre lembrar, né? Estamos apresentando uma interpretação teológica específica, baseada nas fontes que analisamos. O que ela busca é essa coerência interna, ligando o Antigo e Novo Testamento pela figura do João Batista e pelo evento da cruz, como esse ponto de virada total. Que encerra uma era e começa outra. Isso. As implicações para a fé cristã, para a leitura da Bíblia, são enormes e, claro, geram muito debate. Ela se afasta bastante do que se costuma ouvir em pontos fundamentais. Com certeza. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve refletir com base nisso tudo. Se a gente aceitar, hipoteticamente, a premissa dessa teologia que o julgamento pelo pecado geovásico já foi na cruz, que aquela estrutura de condenação acabou ali, como isso poderia mudar nossa visão hoje sobre responsabilidade, sobre erro, sobre reconciliação? Boa pergunta. O que significaria viver numa era que eles chamariam de pós-pecado, naquele sentido técnico, onde as faltas existem e têm consequências, mas são vistas por outra ótica, fora daquela sombra antiga da lei? Como isso impactaria nossas relações, nosso jeito de lidar com as falhas, individuais e coletivas? Fica aí para pensar.